Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e esta é a série Dicas Práticas de Português para Concursos. Este é o episódio número 29. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, eu sugiro fortemente que você faça isso, porque eu tenho certeza que em cada episódio você vai absorver uma informação importante para você utilizar na hora da sua prova. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre acerca de e acerca de. Como você percebeu, essas estruturas não apresentam diferença de sonoridade, ou seja, elas são iguais quanto à pronúncia. Porém, quanto à ortografia, elas são completamente diferentes, como você está observando, e também em relação ao significado. Eu vou mostrar para você hoje uma forma bem simples, bem prática e bem objetiva de você memorizar essas expressões e não errar na hora da sua prova. Veja a primeira construção. Acerca de é igual a sobre, é igual a respeito de. Você consegue trocar isso aqui tudo por sobre ou a respeito de. Por quê? Nós temos aqui uma locução prepositiva, é exatamente isso. Esse acerca de equivale a uma locução prepositiva. Vejamos essa substituição em dois exemplos. Eu tenho aqui o primeiro. Os rapazes falavam acerca de futebol. Eu posso dizer, os rapazes falavam sobre futebol, a respeito de futebol, ou seja, é o assunto. Então, quando nós conseguimos fazer essa substituição, nós vamos escrever acerca de aqui tudo junto, ok? Veja o segundo exemplo. Queríamos conversar acerca do desmatamento, ou seja, sobre o desmatamento, a respeito do desmatamento, é o assunto, portanto. Como eu consigo fazer essa substituição? Nós vamos utilizar o acerca de, ok? Aqui eu vou combinar com o artigo acerca do desmatamento. Então memorize acerca de junto, locução prepositiva. Você consegue substituir por sobre, a respeito de, ou seja, o assunto. Agora, e em relação à segunda construção? Ela é totalmente diferente da primeira. Vejamos como a gente vai utilizar essa estrutura. Acerca de é igual a faz aproximadamente ou número aproximado. Isso porque nós temos duas estruturas aqui. A gente poderia separar desta forma aqui, porque fica visualmente mais fácil de você conseguir utilizar essa estrutura lá na sua prova. Este a, você sabe muito bem, é o verbo haver, ok? Verbo haver, sentido de tempo decorrido. E cerca de significa aproximadamente. Nós temos um advérbio, portanto, ideia de aproximadamente, ok? Vejamos isso em dois exemplos. Há cerca de 3 anos fui ao Japão, ou seja, aqui a ideia de tempo decorrido. Se a ideia de tempo decorrido, obrigatoriamente eu vou utilizar o a do verbo haver. E aqui eu não tenho um tempo exato, eu tenho sim um tempo aproximado. É por isso que a gente vai utilizar o cerca de 3 anos, ok? Acerca, ou seja, aproximadamente, ou faz aproximadamente 3 anos, tudo bem? Então, verbo haver mais advérbio cerca de, que significa aproximadamente. Veja o segundo exemplo. Na sala de aula, há cerca de 20 alunos. Agora eu não tenho mais a ideia de tempo decorrido, e sim número aproximado. Então, na sala existem aí aproximadamente 20 alunos. Essa é a ideia do exemplo número 2. Quando houver essa ideia de número aproximado, nós vamos utilizar o a, verbo haver, e cerca de separado, porque significa dar essa ideia de aproximadamente. Então, nessa segunda construção, nós temos um número aproximado. Na sala de aula, há cerca de 20 alunos. É o número aproximado, ok? Vejamos agora a terceira possibilidade dessa construção. Acerca de, que significa
perto de, próximo de, ou até mesmo distância. Eu vou mostrar para você esse significado nos exemplos. Nós temos aqui, o jovem foi encontrado a cerca de 2 metros do local do crime. Aqui nós temos a distância. Então, se eu falo em distância, eu vou utilizar o a cerca de. Tudo separado, ok? A cerca de 2 metros é a distância que esse jovem foi encontrado, ok? Veja o segundo exemplo. Estávamos a cerca de 5 meses do campeonato. Aqui o valor semântico é de próximo de. Então, nós vamos utilizar o a cerca de 5 meses do campeonato. Existe uma outra construção que a gente também pode utilizar e o valor aqui é de aproximadamente, só que a gente não vai utilizar este a. Vejamos isso no terceiro exemplo. Cerca de 200 pessoas compareceram à reunião. Aqui nós temos a ideia de aproximadamente. Aproximadamente 200 pessoas compareceram à reunião. Logo, nós vamos grafar cerca de, ok? Ideia de aproximadamente. Nós não temos um número exato, é por isso que a gente vai utilizar apenas o cerca de. Então, recapitulando, a cerca de, junto, nós temos uma locução prepositiva, equivale a sobre ou a respeito de. Basta você fazer a substituição. Depois nós temos a cerca de, duas estruturas. O a, verbo haver, e cerca de, que significa aproximadamente. Nós temos aqui um advérbio. Qual é a equivalência dessa estrutura? Faz aproximadamente ou um número aproximado. Nós vimos isso, essa ideia de número aproximado, no segundo exemplo. E a terceira estrutura significa perto de, próximo de, ou até mesmo ideia de distância. Uma outra possibilidade é a ideia de aproximadamente. Como nós vimos no último exemplo, cerca de 200 pessoas compareceram à reunião. Aproximadamente 200 pessoas compareceram à reunião. Bem simples, bem prático e bem objetivo. Agora você precisa colocar isso em prática. Você precisa começar a resolver questões sobre esse assunto, porque dessa forma você consegue absorver muito mais rápido a teoria. E para te ajudar, na próxima aula eu vou resolver uma questão sobre esse assunto. Você vai ver na prática como a banca cobrou essas 3 estruturas em uma questão recente. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal para você receber as novas dicas de português para concursos e também as questões comentadas. E se esse conteúdo de alguma forma foi útil à sua preparação, não se esqueça de deixar o seu like. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!